Marcos capítulo 6, o Evangelho de Jesus segundo Marcos capítulo 6, nós vamos ler do versículo 30 ao 44, há uma história aí que todos nós muito provavelmente já temos muita familiaridade com ela, mas ela não deixa de ser surpreendente e importante para a nossa reflexão. Eu quero pensar com vocês sobre essa sentença, sobre essa afirmação: só o amor cura o cansaço de viver, só o amor cura o medo de existir, só o amor, ele cura a fadiga da alma, a falta de alma. Vamos ler o texto bíblico juntos? Eu leio na tradução de Frederico Lourenço, uma tradução que eu venho dando de presente para vocês, porque foi a primeira tradução, e ela é recente no Brasil, primeira tradução direta dos manuscritos mais antigos, dos textos mais antigos, para a língua portuguesa. Então é um presente. Vamos ler. Diz assim o texto bíblico: E os apóstolos reuniram-se na companhia de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Diz-lhes então: Vinde, retirai-vos para um lugar deserto e descansai um pouco, porque eram tantos os que vão e vêm, que nem tinham tempo para comer. E partiram no barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. E muitos viram-nos a afastarem-se e perceberam para onde iam, e a pé de todas as cidades acorreram àquele lugar, e chegaram primeiro que eles. E ao desembarcar, Jesus viu uma multidão numerosa, e condoeu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou então a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já ia muito adiantada, quando os discípulos se aproximaram e disseram: Ermo é este lugar, e a hora já vai avançada. Manda-os embora, para irem aos campos e aldeias comprar de comer. Porém Jesus, respondendo, disse-lhes: Dai-lhes vós de comer. Eles dizem: Saímos para comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Olha o tamanho do absurdo que você acabou de propor para nós. Mas ele diz-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. Depois de se informarem, respondem: 5 pães e 2 peixes. João diz, na versão dele, da mesma história, que um rapaz apareceu e ofereceu, esses 5 pães e esses 2 peixes, para que fosse repartido com a multidão. Marcos não dá essa informação para nós. 5 pães e 2 peixes é que os discípulos conseguem angariar ali no meio daquela multidão. Ordenou-lhes que os mandassem sentar por grupos na erva verde. E sentaram-se por grupos de 100 e de 50. E Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, pronunciou a bênção. Partiu os pães e dava-os aos discípulos, para que eles o repartissem. Dividiu também os 2 peixes por todos. Comeram todos e ficaram saciados. E recolheram 12 cestos com pedaços de pão e os restos de peixe. E os que tinham comido daqueles pães, Marcos avisa, eram 5.000 homens. Lucas piora, ele diz que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Os números não são especialidade das narrativas bíblicas, inclusive a gente tem que esperar menos dos números, mas ao menos os números dizem que era um monte de gente que estava lá. Também o texto, a narrativa não dá muito os detalhes, os meandros, não avisa o que realmente aconteceu. A gente não sabe o que entre a repartição dos pães por Jesus e os pães e peixes chegarem nas mãos das pessoas, o que aconteceu. A gente não tem essas informações.
Só diz que Jesus começou a repartir entre os discípulos nos grupos, e todo mundo comeu, e o que parecia tão pouco, tão impossível, trouxe satisfação, saciedade a todos, e ainda sobrou. Vamos orar a Deus juntos? Senhor, obrigado já por tudo que a gente testemunhou aqui, pelas conversas que alguns já puderam ter, por nossos filhos que experimentam o Teu Evangelho através das professoras, do professor. Obrigado, Senhor, por esse movimento sagrado de pastoreamento da Tua igreja, do Teu povo. A gente tem um coração desejoso de algo mais, porque a gente tem essa sensação de que nos falta, de que todo o nosso esforço ainda esbarra numa falta essencial, numa falta de alma, uma falta de espírito, de ânimo, de sopro de vida, de fôlego de existir. Ajuda-nos hoje, Senhor, na meditação da Tua palavra, a ter mais alma, a ter mais vitalidade, a ter mais fôlego de vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Se a gente meditar um pouquinho no que a gente sabe sobre Jesus, e se fazer a pergunta, fazer a si mesmo a pergunta, de quem são essas pessoas a quem Jesus se dedica, com o que a gente tem de memória, com as imagens que a gente juntou na cabeça de todo esse tempo de cultura ocidental cristã, de igreja, de sermões, se você frequentou o Espiritismo, lá também tem a apresentação do Evangelho. Se você assistiu o cinema, na Igreja Católica, onde quer que seja, se a gente juntar essas imagens, eu acho que a gente pode chegar a um acordo aqui, que a grande maioria das pessoas a quem Jesus se dedica é um tipo de gente muito sofrida. Parece que a gente não vê Jesus com frequência em situações fáceis. Há algumas, mas a maioria delas são marcadas por escândalo, por ruptura, por desagradar um monte de gente, por angariar gente que antipatiza, né? Antipatizantes, não é uma boa palavra, né? De situações com questões difíceis, armadilhas, né? Tensões com poderosos, com gente que tinha opiniões diferentes das de Jesus, e Jesus discordando do jeito de se fazer as coisas. Com frequência Jesus está curando pessoas, com frequência Jesus está libertando gente oprimida, gente carregada de espíritos malignos. Com frequência Ele está resolvendo problemas gravíssimos, com muita frequência. A gente tem um monte de história, eu estou falando aqui, eu acho que você está se lembrando de algumas cenas aí. Jesus está respondendo questões de vida e morte. Quantas pessoas vão a Jesus e estão entre a vida e a morte, não é? É gente desamparada, gente abandonada à própria sorte. E se a gente olhar um pouco antes, aí no capítulo 6 que nós lemos, Marcos coloca essa história aí, certamente para nos dizer o tipo de cansaço que tem os discípulos e tem aquela multidão, ou o tipo de cansaço que tem os discípulos, e o tipo de confusão, de ansiedade que marca aquela multidão com a qual Jesus vai se encontrar, é a história do assassinato cruel de João Batista. Porque essa história, gente, é de dar um nó no estômago, é de doer a boca do estômago, é horrível, porque não é apenas um assassinato, há uma banalidade do mal, e aqui eu usei a expressão de Hannah Arendt, se me permitem, a banalidade do mal. Fazer o que é mal parece a coisa mais
comum, porque João Batista é alguém que é desagradável na casa do rei, no palácio de Herodes, era um palácio enorme, inclusive Pilatos usava o palácio de Herodes, quando o governante romano, quando vinha a Jerusalém, usava as instalações do palácio de Herodes, e Herodes não gostava de João Batista, porque João Batista levantava o dedo e denunciava um monte de coisa. Uma das coisas que João Batista denunciava é que Herodes tinha tomado a mulher do irmão, e vivia em adultério com a mulher do irmão Herodias. E aí um dia teve uma festa, cheia de bacanudos, cheia de gente sofisticada, os bambambãs de Jerusalém estavam lá, e comeram, e beberam, e dançaram, e aí Herodias, né, amante, mulher de Herodes, tem uma ideia. Ela coloca a filha para fazer um show, um striptease, para os amigos do rei e para o rei. E eles ficaram excitadíssimos. Uau, uma jovem linda, insinuante, sensual, ficou todo mundo empolgado, e Herodes bêbado, empolgado, faz uma promessa para ela. Olha o nível, olha o nível. A promessa que ele faz é a seguinte: é o que você pedir eu te dou. Olha o nível. E aí, orientada pela mãe Herodias, a moça pede a cabeça de João Batista numa bandeja, e Herodes dá. Pronto, foi assim que morreu o profeta, foi assim que morreu a grande referência do ministério de Jesus, desse jeito, porque uma adolescente pediu a sua cabeça numa bandeja de prata, para satisfazer caprichos e sentimentos baixos, vulgares, de gente leviana, de gente cuja vida não vale nem prestar atenção nela. Foi aí. Então a gente está falando de uma gente que não adoece por acaso. Esse pessoal não está doente em massa. A epidemia que toma conta, na nossa visão, a ideia que a gente tem é de que o sofrimento é epidêmico. Todo mundo está sofrendo muito. Por isso que Jesus o tempo todo está curando, ajudando, socorrendo, libertando e fazendo alguma coisa por gente que sofre muito. Não por acaso, porque tem um palácio que banaliza o mal e que usa o mal para apavorar as pessoas. É típico do palácio deixar a população com medo, porque uma população amedrontada se fragiliza e é facilmente controlada. Mas não só. Uma outra questão que é interessante é se nós pensarmos na perspectiva do templo. A gente falou do palácio, a gente já sabe quem são essas pessoas, mas na perspectiva do templo, a gente tem a sensação de que Jesus, ele se dedica mais aos que estão de fora do templo do que aos que estão dentro do templo. Parece que Jesus, ele se dedica mais a quem está do lado de fora, aqueles que a gente chamaria de excluídos, aqueles que nós chamaríamos de desgraçados, de malditos, a lista dos pecadores, gente que não é digna dos ambientes pudicos, puros, né? Dos ambientes da religião, e dá para fazer uma lista. Aí eu vou te fazer a pergunta: é ou não é uma prioridade de Jesus esse tipo de gente? Mulheres, paralíticos, leprosos, cegos, publicanos. Lembra que esse pessoal é tudo maldito? Tudo do lado de fora, não podia nem entrar no templo, porque era gente que carregava a maldição, não podiam ser tocados. Lembra da mulher que tinha uma hemorragia, com um fluxo de sangue? Lembra dessa mulher que não podia tocar e ser tocada por ninguém, e que toca em Jesus, e não só toca em Jesus, Jesus faz questão de dizer: alguém me tocou, e traz essa mulher que o tocou para o meio da multidão, e anuncia que ela foi salva pela ousadia de quebrar o padrão de ser uma pessoa intocável, e de tocar Jesus, que a cura dela veio pelo toque. Tem uma multidão de gente, são pessoas proibidas, gente feita intocável, para quem ele se dedica. E aí eu diria o seguinte:
Se há algo que a gente pode dizer de Jesus, depois de tudo isso que a gente sabe dos evangelhos, é que Jesus, ele vive de um jeito para ser cura para esse tipo de gente. A vida de Jesus é um esforço de cura, de cuidado, de socorro. Jesus, ele vem para ser cura para essas pessoas, e tocar e ser tocado, incluir, acolher, abraçar, faz parte desse movimento. É com essa gente que Jesus se envolve. Nós estamos falando de uma multidão dominada pelo palácio através do medo e dominada pelo templo através da culpa, porque é gente inadequada, gente que não se sente parte, não se sente hábil, não se sente capaz de viver aquele projeto do templo. Essa gente é fragilizada, é debilitada, é gente enfraquecida, é gente de quem foi roubada a alma, é gente desalmada, gente cuja alma, cujo fôlego de viver foi sequestrado, gente jogada no mundo. É para essa gente que Jesus vem. Eu repito, a vida de Jesus é cura para essa gente psiquicamente enfraquecida pelo medo político e pela culpa religiosa. E aí, eu olhando para essa história, eu acredito que ela não está aí por acaso. Marcos não conta essa história nessa ordem em que ele colocou, da multiplicação dos pães, para deixar a gente impressionado com o que Jesus é capaz de fazer. Não. Essa história tem a ver com uma resposta que Jesus quer dar. A resposta a essa pergunta: o que a gente pode aprender sobre um jeito de viver que cura o cansaço de viver? O que a gente pode aprender sobre escolhas que nós fazemos, que são capazes de trazer cura para nós, para o mundo, para as pessoas? Essa é a função dessa história. Quer ver? Acompanhe comigo. O que nós podemos dizer? Primeiro, a gente pode afirmar que o cansaço de viver não se cura com distâncias estratégicas, mas com aproximações generosas. O cansaço de viver, essa condição de estar psiquicamente fragilizado, à beira do caos, gente psiquicamente debilitada, gente cuja alma foi sequestrada, esse tipo de vida é curada não por distâncias estratégicas, mas por aproximações generosas. E aí, eu aposto em uma ideia. Qual a minha tese? De que a intenção dessa história, eu repito, não é mostrar o prodígio dos pães sendo multiplicados. Não. A intenção dessa história aqui é de apresentar essa resposta de Jesus, mas não a qualquer cansaço, ao cansaço dos discípulos, diante de uma multidão desesperada e confusa. Os discípulos estão cansados. Se a gente voltar à memória no texto, o que a gente leu, a gente vai lembrar que Jesus chega à conclusão de que precisa providenciar descanso para os discípulos. Eles dizem, Marcos diz que eles não tinham tempo nem de comer, e que a multidão agonizante, né, agoniada, a multidão cansada, ela ia e voltava trazendo demandas, e eles não tinham tempo nem de comer. E é Jesus que tem a ideia: vamos para um lugar deserto, vamos parar um pouco, vocês estão precisando descansar. E ele leva os discípulos para esse descanso. Só que a gente tem que entender isso, para entender qual é a função dessa história da multiplicação dos pães, de que os discípulos estão cansados. Só que a gente não entende direito o tipo de cansaço, porque ninguém reclamou. Jesus vê alguma coisa naqueles discípulos que diz para ele que precisa fazer algo. Há algo que precisa ser feito. A gente precisa cuidar disso. Vocês estão precisando de cuidado. E aí ele vai com os discípulos para o outro lado do lago,
entram no barco, e a gente já sabe da história. A multidão vai na frente, sabe do destino de Jesus, antecipa a chegada dos discípulos e espera Jesus lá novamente, porque quer muito Jesus. Tem uma demanda que não acaba. Essa multidão tem uma demanda que não tem fim. É gente de vida precária, é gente de vida muito sofrida, que precisa muito de ajuda. Mas tem um fator, tem uma informação que a gente precisa muito dela para entender ainda mais o que está acontecendo aqui. E ela só vem depois da multiplicação. Nós não lemos, mas eu vou dizer para vocês, e eu acho que a maioria conhece a história. Depois que aconteceu a multiplicação dos pães, que a multidão foi embora, Jesus manda os discípulos atravessarem de volta para onde eles estavam de barco, e vai sozinho orar. No meio da navegação, uma tempestade vem, ameaça os discípulos, eles estão apavorados, preocupados, e aí chega Jesus. Jesus se aproxima deles, e eles, apavorados, nem reconhecem Jesus, e alguém grita: é um fantasma, é uma alma desencarnada, é um espírito. E aí Jesus diz: não ter tirado essas conclusões doutrinárias geniais, sou eu, não tenho medo. A observação é minha, da minha criatividade. Ele disse: não tenho medo, tenham coragem, sou eu. E aí Marcos vai nos dar uma informação que é importante sobre o coração dos discípulos. Vamos ler o texto? Diz assim: mas eles, vendo-o andar sobre o mar, julgaram que fosse um fantasma e começaram a gritar, deram um piti no meio da tempestade, pois todos os viram e se assustaram. Mas logo ele lhes falou e diz-lhes: tende coragem, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para junto deles, e o vento amainou. E sentiram em si próprios um espanto enorme. Estão todos ali aturdidos, pois ainda não tinham entendido o que se dera com os pães. Aí Marcos dá a definição: tinham o coração petrificado. Também os discípulos estão assim. Está faltando vida, esperança, gosto, está faltando desejo, está faltando perspectiva, está faltando ânimo para esses discípulos também. Por isso que eles não entendem o que acontece na multiplicação. A multiplicação, ela é um remédio de Jesus para esses discípulos, porque eles têm uma crise, eles estão embrutecidos, eles perderam, repito, alma, eles perderam sensibilidade, eles perderam a visão das coisas, eles precisam de socorro. É para eles a multiplicação dos pães. Vou repetir: Jesus cuida da multidão, mas aquele cuidado da multidão tem mais preocupação em cuidar do coração dos discípulos do que de outra coisa. E aí a pergunta, eu repito: então o que significa para os discípulos o evento da multiplicação dos pães? Vamos voltar lá para a chegada dos discípulos. Eles estão atravessando o mar com Jesus no barco, e eles vão descansar para um lugar deserto, e aí eles são surpreendidos por uma multidão que já estava lá esperando por eles, numerosa. A gente vem acompanhando o texto e diz: nossa, que azar, né? O pessoal está precisando descansar, e aí tem uma multidão. Eles procuraram um lugar deserto, mas não conseguem ficar sozinhos. E qual é a resposta de Jesus? Qual é a reação de Jesus para tudo isso? Para os discípulos que precisam de descanso e para essa multidão desesperada? A reação de Jesus é a compaixão. A resposta de Jesus foi se condoer. Algumas versões diz que ele se moveu de íntima compaixão. E a expressão de Marcos é de uma delicadeza, é de uma ternura. Ele diz: porque pareciam como ovelhas sem pastor. Então o que chama a nossa decisão é que a resposta de Jesus, finalmente, para o cansaço, para os corações
embrutecidos, empedrados dos seus discípulos, a resposta, a ideia de Jesus para curar o coração embrutecido dos discípulos, e a ideia de Jesus para lidar com a multidão confusa e desesperada, é aproximação, é se envolver, é se reunir com a multidão, é estar junto delas. E aí, é preciso que a gente diga que antes da multiplicação da multidão, ou melhor, antes da multiplicação dos pães, parece haver uma multiplicação de afetos. Antes da falta de pão da multidão, Jesus quer tratar da falta de alma dos discípulos. Por isso parece que ele os coloca numa imersão de afetos, num batismo de afetividade. Jesus mergulha os seus discípulos no meio da multidão. Eu quero repetir, aquela multidão é cheia de demanda, eles estão cheios de perguntas, eles estão cheios de problemas, eles estão cheios de queixa, eles estão cheios de indignação, eles estão cheios de revolta, eles têm uma demanda, eles têm choro, eles têm lamento, eles têm pedido, eles precisam de ajuda. É gente com afetos à flor da pele, é gente extremamente afetiva. Gente afetiva é gente que reivindica a nossa atenção. Estar no meio de uma multidão de gente sofrida é estar num ambiente que nos arranca de qualquer comodidade, é ir na contramão da indiferença, é ir na contramão do cinismo. Cinismo aqui no sentido pejorativo, vulgar da palavra, né? de quem perdeu o coração, de quem não está nem aí, para o que o povo está sofrendo, está nem aí, que pobre está morrendo, que tem gente mendigando na rua, que tem uma comunidade de jovens negros sendo exterminada na periferia da cidade, está nem aí, que tem desempregado, que tem gente lutando para sobreviver. Jesus vai na contramão desse sentimento, porque a resposta de Jesus para essa falta de alma, a resposta de Jesus para esse cansaço de existir é mais afeto, é de afeto que eles precisam. Uma multiplicação de afetos foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Antes de multiplicar o pão, Jesus multiplicou os afetos e colocou os discípulos ali, no meio daquele povo, daquela gente, porque a cura estava ali, porque a saída estava lá. Há uma preocupação que eu e você precisamos ter, nós que pretendemos seguir Jesus. Onde estão as nossas multidões? Onde estão a multidão dos que sofrem? Onde está a multidão daqueles que aspiram por mudanças, que buscam solução para as suas vidas indignas, precárias, sofridas? Porque é muito fácil a gente se tornar um tipo de gente que quer seguir a Jesus num espaço confortável de dentro do templo. E talvez a gente se surpreenda ao descobrir que Jesus nos quer, além de como adoradores, de gente que ora, de gente que se mistura com o povo nas multidões, eu diria nas manifestações políticas, lá onde está o povo lutando por justiça, onde estão os crentes, perguntaria Jesus. Talvez Jesus, se estivesse aqui hoje conosco, nos conduzisse também para essas manifestações e dissesse para nós: dá-lhe vocês de comer, vão lá cuidar deles, se mistura com eles. Vocês querem fazer alguma coisa pelo mundo? Quer curar esse cinismo que está te fazendo mal? Quer curar essa indiferença que está envenenando a sua alma? Se desaloja do conforto e vai lá para o meio da multidão. Eu era um garoto já casado, recém-casado, com 22 anos de idade, quando aconteceram as passeatas
dos caras pintadas. Eu não pintei a cara, mas sinto falta de ter feito isso. Vou confessar a vocês. Devia ter pintado a cara, não pintei a cara. Eu não lembro, não sei se todos aqui se lembram da ocasião. Os caras pintadas eram estudantes que foram às ruas lutar pelo impeachment do então Fernando Collor de Mello, que estava colocando os pés pelas mãos, fazendo uma sequência de loucuras, o país indo à bancarrota. E foram às ruas e se protestaram. Eu morava em Brasília na época, e eu tinha saído do trabalho, estava com a minha pastinha, na hora do ajuntamento da multidão, e eu fui lá no meio da manifestação, e eu gritei também lá, e disse fora, e Collor e tal, e participei, e fui para casa com a sensação de que estava mais vivo, de que tinha botado os pés na estrada da vida, de que tinha feito alguma coisa importante, né? E aí cheguei em casa, tinha um culto encomendado, era um pequeno grupo, do qual fazia parte a minha sogra, ficava ali perto, ela pediu para que eu fosse junto, eu fui, culto gostoso, uma reunião, e na hora das conversas, a pessoa que dirigia a reunião fez a seguinte afirmação: nós temos que orar pelo nosso país está em crise. Eu falei, amém, amém, fiquei mais empolgado ainda. Falei, ora, vim da passeata, e agora da marcha lá, né? E agora estou aqui, vou orar também para Deus trazer justiça para o país. É isso mesmo. Eu falei, amém. E ela disse, porque lugar de crente não é lá naquelas passeatas não, crente não tem que andar lá não, crente tem que dobrar o joelho e orar. Aí eu falei, opa, pedi a palavra, com muita educação, sem ser grosseiro. Estava na casa da pessoa, falei, ó, tem só um problema com a sua proposta. Você está pedindo para Deus mudar o Brasil, para Deus fazer alguma coisa, e está dizendo para mim que os crentes têm que ficar em casa orando. E quem é que Deus vai usar para derrubar o iníquo do poder? Quer dizer, Deus atende a oração dos crentes, mas se Ele quiser mesmo mudar, Ele tem que usar, vou botar entre aspas aqui, porque não é assim que eu acredito, os ímpios, os que ela chamou de não crentes. Quer dizer então que instrumento de Deus mesmo não pode ser religioso. Se tiver religioso não consegue ser instrumento de Deus, está errado. Eu falei, minha irmã, João Batista foi para debaixo da janela de Herodes denunciar o pecado no palácio. O lugar do crente é orando e na rua, no meio da multidão, mergulhado nos afetos, porque é ali que a gente vai curar o nosso coração do cinismo e da indiferença, e aí sim vamos nos parecer com Jesus. Ele olha para a multidão e ele não acha que lugar de crente é no monte orando, não. Ele gosta de orar no monte, mas antes de orar no monte, ele vai para o meio da multidão cuidar do povo e deixar que os afetos da multidão sejam transmitidos para o seu coração. A gente precisa dessas situações que aí às vezes você fala assim, mas se eu já estou cansado. Curiosamente, a cura para o cansaço pode ser uma tarefa inusitada. Curiosamente, eu tinha 24 anos, o culto hoje é um culto cheio de memória. Estava recém-chegado em Fortaleza, vim a Fortaleza para iniciar a minha caminhada pastoral. Eu recebi um convite, aceitei o convite, alguns meses depois cheguei em Fortaleza de Malicuia. Minha esposa, Beth, tinha 22 anos e a Ana Clara tinha 1 mês e meio de vida, 1 mês e 20 dias de vida, um bebê. E a gente foi morar em uma casa que depois virou uma casa alegórica, né? na nossa história. A gente chamava de Castelo de Grayskull, de tão interessante que era aquela casa, de pavorosa aquela época, mas eu morei lá. Então quem achar que eu sou um Mauricinho da fé, que ganhei tudo de mão beijada, não sabe pelo que eu já passei nessa vida. Você não tem ideia, meu irmão, não tem ideia. E o fato é que eu não sabia o que era depressão, e descobri da pior maneira possível, uma depressão profunda. Eu não tinha ideia do que era aquilo. Eu que sou um comilão,
admitido, né? Eu admito que sou um comilão. Não tinha fome, fadiga, insônia, uma tristeza, vontade de chorar o tempo todo, e uma igreja ávida. O Márcio era um dos jovens dessa igreja, uma igreja, o Jean se conheceu, estou cheio de testemunho, não posso nem mentir em paz. Uma igreja efusiva, inquieta, uma igreja que reivindicava muito do pastor e que esperava que o pastor fosse aquele campeão, que é sempre assim, né? O pastor tem que ser o cara que puxa e que motiva e tal, o grande líder, e eu me sentindo, né, a larva do cocô do cavalo do bandido. Péssimo, eu não sabia o que fazer com aquilo, e eu tinha febre. Tinha algumas situações que a minha angústia, o meu sofrimento era tão grande que eu sou assim, qualquer coisa me dá febre. E eu tinha febre, inclusive, não sabia o que era aquilo, desesperado, tinha medo de falar para as pessoas, mal falava para a Beth o que estava acontecendo, mas ela sabia, te orava junto. E aí teve uma noite que foi terrível, eu não dormi, e angustiado, e chorei no meio da noite, tive febre em alguns momentos, tomei remédio, a febre voltou, não estava gripado. E aí, quando foi umas 7 horas da manhã, alguém bateu na porta, né? Pastor Elianai, eu tremi todo. Falei, pastor Elianai, como é que eu vou fazer esse negócio exatamente, né? E aí eu fui até a janela, era uma mulher, eu não a conhecia até então, depois nos tornamos muito amigos, uma amiga querida, a Cláudia, de uma família tradicional da formação da Bethesda no José Walter. E ela, pastor, eu preciso de ajuda, meu avô morreu, e eu preciso do pastor para fazer o enterro. E eu pensei, não falei, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder, tem misericórdia do seu servo, Senhor. Eu falei, mas espera só um minutinho. Ela entrou, conduzida pela Beth, enquanto eu tomava banho, e aí tomando banho ali rápido, eu pensei, gente, eu nunca fiz um enterro na vida, como é que faz enterro? Nunca fiz enterro, eu sabia pregar, eu sabia coordenar, tinha muitas ideias, mas fazer enterro eu não tinha feito nenhum na vida. Ninguém me ensinou esse negócio, gente, fui mal preparado então. E aí eu, ali desesperado, falei, eu estou deprimido, não estou me aguentando em pé, vou fazer um enterro que eu não sei fazer. Bom, eu fui. Quando cheguei no local, onde havia o velório, encontrei uma briga, uma confusão. A parte católico-espírita da família contra a parte evangélica. E a disputa era pelo corpo, porque a parte católico-espírita tinha vestido o vovô de São Francisco de Assis. Eu nunca tinha visto isso na minha, nem sabia que isso existia. Ele com aquele vestidão assim de saco, sabe, marrom assim. Eu não sabia disso, nunca vi. Eu achei que eu tomei um susto, falei, meu Deus, o que eu faço agora? E agora, Jeová? O que eu faço? E eles brigando, e o pessoal queria tirar o caixão para poder tirar a roupa do... Eu falei, gente, pera, calma, gente, vamos conversar. Nós não estamos aqui para isso, a gente veio para cá para se despedir de uma pessoa querida. Imagine se eles soubessem que vocês iam fazer isso com ele. Por favor, a gente está aqui para pedir socorro de Deus, para consolar o nosso coração. E aí dei uma palavra ali e fiz uma proposta, né, diplomática, uma saída diplomática. Vamos fazer o seguinte, deixa ele vestido de São Francisco. São Francisco foi um homem tão bom, deixa ele vestido de São Francisco, não vai fazer mal não, ele não está nem aí para isso. Aí vocês tiram as velas que estavam acesas, que aí, né, fica sem vela acesa, os crentes já ficam felizes, mas deixa o homem vestido de São Francisco, os católicos também vão ficar felizes, pronto. Aí o pessoal concordou, amém, se abraçaram, e eu conduzi aquele enterro. A cada momento eu ia pensando o que eu ia fazer, e eu fiz. Eu não lembro o que foi que eu falei, eu não lembro como foi que eu fiz, mas eu me lembro que ao final, eu não tinha mais febre, eu não tinha tristeza. Demorou ainda para a depressão ser superada, mas aquele momento parece que trouxe um bocado de cura para mim, uma porção de cura, me acordou, cuidar das pessoas, lidar com o sofrimento delas, ser trazido para uma situação como aquela. E eu vou dizer para você, esse é um recado de Jesus para mim e para você, a solução não é o isolamento, a solução não é cruzar os braços, a solução é multiplicar os afetos,
é um batismo de afetividade. É aí que vai estar a cura para a tua existência e para a minha existência. O valor da vida está ali, onde nós somos reivindicados, onde o sofrimento do outro nos chama, ao menos para emprestar o ombro, ao menos para orar junto, para seguir junto, para dividir as cargas. E aí Paulo vai dizer: se a gente fizer isso, dividir as cargas uns dos outros, cumpriremos a lei de Cristo. Segundo, e finalmente, a cura é descobrir que fraquezas podem se tornar amores poderosos. A cura é descobrir com Jesus que aquilo que em nós é debilidade, é dívida moral, aquilo que em nós é acusação contra nós, ou aquilo que em nós é fragilidade. Jesus acredita que pode se tornar amores poderosos, amores que espalham justiça, que surpreendem a gente. A cena é muito linda. Eu diria que é a mais importante da história. Os discípulos trazem para Jesus o problema, já é tarde, a multidão é gigante, a gente não tem logística, a gente não tem recurso para resolver o problema deles. Despede a multidão para eles irem antes que escureça de vez, e aí eles vão comprar pelas aldeias o que comer. Muito sensato, não é? Mas a resposta de Jesus parece ensaiada, parece que Jesus estava esperando por aquela hora, estava embromando ali, ensinando, falando, e o sol baixando, os discípulos aflitos, Jesus esperando. Daqui a pouco eles vão falar. Quer ver que eles vão mandar me livrar dessa multidão? Quer ver que eles vão mandar eu resolver adiando a dívida, deixando para depois, deixando a situação para outro momento? Quer ver que eles vão fazer isso? E aí quando eles falam, parece que já está decorado, é uma fala até poética, né? Dai-lhes vós mesmos de comer. Gente, a palavra de Jesus é um rasgo de graça e de amor assustador, porque o amor é assim, é uma experiência desconcertante, né? E a multidão é um espaço assim. Não é por acaso que os donos do poder têm pavor de multidão. Eles não sabem o que fazer com o povo quando o povo vai às ruas. Não sabe o que fazer. O que a gente faz agora? Porque uma multidão, quando se reúne, é imprevisível. Quem controla? Quem diz para eles o que é certo e errado? Quem dá a agenda agora? Eles pararam tudo. Eles paralisaram a cidade, eles paralisaram os meios de transporte, eles paralisaram os trabalhos. E agora? Os poderosos têm pavor, fazem qualquer coisa para o povo não ir para a rua, porque uma multidão na rua, ela é desconcertante, é vertiginosa. E Jesus, ele manda os discípulos novamente para o meio da multidão. Aí ele faz o seguinte: olha, não precisa dessa ideia aí não, vai. Ninguém tem, a gente nem tem 200 denários e nem vai dar certo essa ideia de sair daqui para comprar comida para todo mundo. É claro que quem deu a ideia estava querendo apenas mostrar o absurdo do desafio proposto por Jesus. Ele fala: vamos fazer menos, vamos começar do início, do que a gente consegue juntar. E aí eles reúnem 5 pães e 2 peixes, e a narrativa não nos dá nenhuma dica de que isso era pouco, de que o pessoal estava dando gargalhada, de que tinha alguém perguntando, duvidando, ou o que foi que aconteceu, como foi exatamente a multiplicação. Ninguém sabe. Tá, a gente quer que seja uma coisa espetaculosa, tipo assim, Jesus vai dividindo o pão e o pão vai ficando inteiro. Quanto mais ele divide, mais pão tem, né? Seria lindo isso aí, mas não dá, porque são 5.000 pessoas. Onde foi que aconteceu a multiplicação? Nas mãos de Jesus. Imagine Jesus fazendo 5 pães virarem pães para a multidão inteira em cima dele. Não tem como, não dá, né? Uma chuva de pão,
em cima de Jesus. Não dá. O texto só diz para a gente que ele dividiu para os discípulos. E que os discípulos foram para o meio do povo. E que aquilo que parecia pouco no início, se multiplicou. Ora, se essa multiplicação foi milagrosa, espetacular dos pães, ou se foi a multiplicação dos gestos, e mais gente com 5 pães e 2 peixes, e mais gente com um bocado de pão e um bocado de peixe, resolveu comparecer, e mais gente resolveu dividir, e aí começaram a imitar, não sei, provavelmente, inclusive eu gosto de acreditar nessa possibilidade. Existem as duas, escolha a sua, não vai fazer a menor diferença, contanto que você descruze os braços e lembre-se que a proposta de Jesus não é adiar a dívida, mas abraçar a dívida e transformar aquilo que a princípio é uma fraqueza em um amor poderoso. O fato é que houve também multiplicação de saciedade, todos eles ficaram saciados, ainda sobraram 12 cestos cheios. Novamente, a resposta de Jesus para nós é envolver-nos com o povo, com a gente. O milagre da multiplicação é uma história de como uma ausência se torna uma presença surpreendente. É essa a história. De como uma fraqueza se torna um prodígio. De como um medo se torna um entusiasmo. De como uma dívida moral se torna uma virtude. Em 2011, o mundo foi tocado, foi mobilizado por uma sucessão contagiante de manifestações populares para derrubar governantes tirânicos, perversos. E a gente conhece a história da Primavera Árabe, né? Foi em 2011. A Primavera Árabe, que acontece numa região da África, da Europa, e ela dali vai em direção à Espanha, e aí os revoltados da Espanha, era o nome que eles davam, os revoltados também vão para as ruas, e vai bater lá nos Estados Unidos, na ocupação de Wall Street, denunciando a ganância dos especuladores financeiros. O mundo sofre um contágio. Aconteceu uma dezena de ocupações pelo mundo inteiro. No Brasil aqui vai chegar em 2013, o povo vai para a rua. Mas uma cena que eu achei muito interessante, que aconteceu na Espanha, é que diante das ameaças do exército, dos policiais na rua, batendo no povo, espalhando a multidão, querendo se livrar da multidão novamente, porque uma multidão muda as coisas, é um lugar de mudança, é um lugar de intensidades. Diante das ameaças, uma frase foi dita e ela virou um jargão que mobilizou o povo e manteve o povo unido: nós não temos mais medo. Eles começaram a dizer e a gritar: não temos mais medo. E essa frase foi para outras manifestações e ela virou um fator de mudança de comportamento. Não temos mais medo. Eu diria novamente, esse é o movimento de Jesus o tempo todo. Ele é aquele que enxerga nesse povo endividado moralmente, nesse povo sofrido, nesse povo cheio de inadequação, dominado pela culpa, desse povo apavorado. Ele enxerga nessas fragilidades também a oportunidade de transformá-las em virtudes. É a mulher flagrada em adultério que Jesus a torna capaz de dizer não. Ele diz: vá e abandone essa vida de pecado. É Zaqueu. A história com Zaqueu é linda. Zaqueu é um publicano maldito, um rico, odiado por todos, e Jesus escolhe ir para a casa dele.
E na casa dele, amando Zaqueu, Jesus é surpreendido, porque Zaqueu se levanta e diz: olha, se eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu fraudei alguém, enganei alguém, vou devolver, vou restituir quadruplicado. E aí o que Jesus tem para dizer? Ora, um homem publicano, acusado de ser avarento, ganancioso, odiado por ser um traidor do seu povo, e que se torna em um generoso surpreendido, o que é que Jesus pode dizer? Hoje houve salvação nessa casa. São as palavras de Jesus. É uma prostituta, uma mulher de uma vida questionável, uma mulher que todos evitavam, que entra na casa onde Jesus está jantando, quebra um vaso de perfume caríssimo, um vaso de alabastro cheio de nardo puro, diz o narrador da história. E ela faz um movimento extravagante, cheio de sensações, de afeto. Ela derrama aquele perfume em Jesus. Em algumas versões, a mesma história é contada como ela chorando aos pés de Jesus, enxugando os seus pés com os seus cabelos. E aí alguém vem e diz assim, o pessoal da religião acostumado a controlar o oprimido pela culpa, olha para Jesus e diz: se você soubesse quem é que está fazendo isso com você, você não deixava. Se você soubesse quem é essa mulher. E aí Jesus os repreende: deixa em paz, ela está fazendo o que pôde, ela fez por mim o que pôde, e ela está me preparando, me embalsamando para a morte, e a sua memória ficará pela posteridade. Toda vez que alguém quiser contar a minha história e saber o que realmente foi importante, quando realmente aconteceu salvação, vai ter que contar a história dessa mulher que ensinou vocês a amarem, porque eu cheguei aqui, vocês não banharam os meus pés, vocês não colocaram óleo sobre a minha cabeça, vocês nem tocaram em mim direito, vocês têm que aprender com essa mulher. Foi por isso que Jesus disse que os publicanos e as prostitutas vão chegar na frente dos fariseus no reino dos céus. Que para nós é debilidade, é fraqueza, é desânimo, é depressão, é medo, é angústia. Para Jesus é a chance de transformar tudo isso em amores poderosos, amores que podem mudar a história da humanidade, que podem mudar as pessoas à nossa volta, amores contagiantes, que podem mudar a sorte daquele que está do nosso lado e que precisa ser ouvido por mim e por você. É o convite de Jesus para nós hoje à noite. Eu quero convidar você a ficar em pé junto comigo em oração.